Ninguém imaginava que um funeral terminaria daquela forma. Mas quando um vira-lata invadiu a igreja e começou a latir furiosamente para o caixão fechado, tudo parou. Olhares se cruzaram, sussurros aumentaram, e enquanto as mãos do padre tremiam, algo ficou evidente. Aquilo não era apenas luto. O cachorro sabia de alguma coisa, e o padre tentava esconder. A chuva sussurrava contra os vitrais da capela de Santo Agostinho, um ritmo constante que espelhava o zumbido baixo de tristeza no ambiente. Dezenas de pessoas sentavam-se em silêncio, trajando luto, olhares baixos. No corredor central, um caixão de mogno polido repousava sob uma cruz branca e simples. Dentro jazia Tiago Medeiros, um homem calado, de semblante austero, um veterano que vivera seus últimos anos sozinho nos confins da cidadezinha. O padre Tomé Bastos estava no púlpito, ajeitando a gola, a voz baixa e solene. Lembremos de Tiago não apenas pelo homem que foi, mas um latido agudo cortou o ar como um disparo. Cabeças se viraram, assustadas. As portas de madeira da capela rangeram, abrindo-se um pouco mais. Ali, encharcado pela chuva, estava um cachorro, magro, sujo de lama, com o pelo emaranhado e olhos arregalados de pânico. Ele latiu de novo, e de novo. Então, começou a andar pelo corredor, devagar, de propósito, sem nunca desviar o olhar do caixão. "De quem é esse cachorro?" Alguém cochichou. O padre Tomé fez uma pausa, as mãos agarrando as bordas do púlpito, o maxilar contraído. "Por favor, alguém remova o animal", disse ele, tentando manter a calma. Mas o cachorro não arredava o pé. Sentou-se aos pés do caixão e latiu mais alto, mais insistente, o corpo tenso. Os presentes se mexeram, desconfortáveis. O padre desceu do altar, o rosto agora pálido, movendo-se rapidamente em direção ao cão. Mas quando se aproximou, o animal rosnou. O padre parou abruptamente. Havia algo no jeito que aquele cachorro o olhava. Não era só tristeza. Era reconhecimento, acusação. E por um instante, ninguém falou. Restavam apenas a chuva, os latidos e uma verdade que lutava para vir à tona. Antes de desvendarmos a verdade por trás dos latidos e da estranha reação do padre, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhamos histórias reais e impactantes que a maioria das pessoas nem percebe. Não perca a próxima, porque às vezes são as vozes mais silenciosas que revelam as verdades mais barulhentas. Um dos ajudantes da igreja avançou hesitante, tentando espantar o cachorro com um suave "Vamos, garoto, vamos!" Mas o cachorro não se mexeu. Suas orelhas tremeram, os olhos fixos no caixão, como se sua presença ali fosse um protesto, um aviso. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns riram nervosamente, outros se remexeram desconfortáveis em seus assentos. "Apenas um vira-lata", alguém resmungou. Provavelmente confuso, mas não havia nada de confuso na maneira como o cachorro se comportava. Ele montava guarda, a cauda rígida, como se tivesse se nomeado o protetor do que repousava naquela caixa de madeira. Padre Tomé tentou novamente, aproximando-se, a voz tensa. "Este é um espaço sagrado. Esse animal precisa ser removido." Ao estender a mão, o cachorro soltou um rosnado profundo, baixo, gutural, protetor. Seu olhar se ergueu para o padre, sem piscar. A sala ficou em silêncio. O padre recuou, depois forçou um sorriso. "Se alguém pudesse, por gentileza, lidar com isso." 2 homens se moveram para ajudar, tentando atrair o cachorro para fora. Ele rosnou para um deles, mostrando os dentes. Mesmo assim, conseguiram puxá-lo pela coleira, arrastando-o para a entrada. Por um momento, a paz retornou. O padre exalou, ajeitou suas vestes e voltou ao púlpito. Mas então, o cachorro se soltou. Correu de volta, as garras deslizando no piso de ladrilho, e se jogou contra o caixão, latindo com fúria renovada. As pessoas arfaram, e desta vez o rosto do padre Tomé se contorceu, apenas por um segundo.
em algo entre pânico e medo. As portas da capela rangeram novamente, desta vez não com fúria, mas com hesitação. Uma jovem entrou, o casaco escuro encharcado, os cabelos grudados nas bochechas pela chuva. Seus olhos varreram a sala até pousarem no cachorro junto ao caixão. "Toby!" ela sussurrou, a respiração presa na garganta. Os suspiros deram lugar ao silêncio. O cachorro parou de latir no momento em que a viu. Suas orelhas se animaram, o rabo abanou uma vez, depois ele olhou de volta para o caixão e gemeu. Clara Medeiros caminhou lentamente pelo corredor. Tinha 20 e poucos anos, traços delicados endurecidos pelo luto e pela exaustão. Seu olhar nunca deixou o cachorro e depois o caixão. Agachou-se ao lado dele, pousando uma mão trêmula em suas costas. "Sinto muito", ela murmurou para a sala, sem sequer olhar para os convidados. "Ele é meu... Bem, era do vovô." Padre Tomé pigarreou. "Senhorita Medeiros, não esperávamos sua chegada hoje." Clara assentiu lentamente. "Peguei o último ônibus. Eu não queria que ele fosse enterrado sem mim aqui." O cachorro se inclinou para o lado dela, ainda observando o caixão com olhos ansiosos. Clara franziu a testa. Por que ele estava latindo daquele jeito? Ninguém respondeu. Ela passou a mão pelo pelo úmido do cachorro, olhando para o Padre Tomé. "Ele nunca late a menos que sinta perigo, ou alguém em quem não confia." O padre forçou um sorriso, mas seus olhos denunciavam outra coisa. "As emoções ficam à flor da pele em tempos de perda", disse ele, "mesmo para os animais." Clara olhou de volta para o caixão, mas Toby não se moveu. Continuou observando, esperando, como se houvesse algo ainda inacabado, e algo que ele não conseguia deixar para trás. Clara saiu da capela para tomar um ar, Toby em seus calcanhares, relutante em deixá-la. A chuva havia diminuído para um chuvisco suave, lançando uma névoa cinzenta sobre a cidadezinha sonolenta. Ela olhou ao redor. Nada havia mudado. As mesmas estradas estreitas, as mesmas cercas enferrujadas, os mesmos rostos cansados atrás de cortinas de renda, espiando como se os anos não tivessem passado. Lembrou-se de ter crescido ali, os verões passados na velha casa rangente de seu avô, logo abaixo da colina. Tiago Medeiros era um homem quieto, rigoroso, mas gentil. O tipo de pessoa que não falava muito, mas quando o fazia, as pessoas ouviam. Só que, ultimamente, ela tinha ouvido boatos, que ele estava agindo de forma estranha, que ele tinha ido longe demais. Ninguém nunca explicou o que isso significava. Na lanchonete, mais cedo naquela manhã, ela ouvira 2 homens mencionarem o desentendimento de seu avô com o Padre Tomé. Algo sobre dinheiro, algo sobre uma disputa de propriedade. Mas quando ela perguntou, seus rostos empalideceram, os lábios selados, como se a própria cidade tivesse feito um juramento de silêncio. Toby farejou o chão molhado, depois olhou para ela, as orelhas murchas. "Você viu alguma coisa, garoto?" Ela perguntou suavemente. O cachorro gemeu novamente. Ela voltou o olhar para a capela, onde o funeral se arrastava sem ela. Mas o sentimento em seu peito não desaparecia. Algo não estava certo. E em um lugar onde segredos eram enterrados tão profundamente quanto as raízes dos velhos carvalhos, ela sabia. Não se tratava apenas de luto. Era sobre a verdade. E alguém não queria que ela viesse à tona. De volta à capela, Clara sentou-se perto da frente. Toby deitou-se a seus pés, mas seu corpo estava tenso, orelhas em pé, olhos dardejando entre o caixão e o Padre Tomé. O padre continuou seu sermão, falando de perdão, de desapego, de paz divina, mas sua voz carecia do calor habitual. Cada palavra parecia ensaiada, vazia. Toby levantou-se de repente. Sua cauda enrijeceu. Seus olhos se fixaram no caixão novamente. Ele rosnou, baixo e constante. Clara se inclinou, colocando a mão em suas costas. "Toby." Não, mas ele não parava.
Lentamente, ele avançou novamente. Seu focinho se mexeu como se farejasse algo que nenhum humano poderia sentir. Farejou ao longo da base do caixão, depois soltou outro latido, mais alto desta vez. As pessoas se agitaram em seus assentos. Alguém sussurrou. Ele está fazendo isso de novo. O maxilar do padre Tomé se apertou. Isso está perturbando um momento sagrado, disse ele agora mais alto. Por favor, controle o animal. Clara se levantou protetora. Ele não está latindo à toa. Bastos caminhou em direção a eles, seus movimentos mais bruscos agora. Senhorita Medeiros, com todo o respeito, este não é o momento nem o lugar. Mas antes que ele pudesse terminar, Toby se virou bruscamente e o encarou, latindo furiosamente. O rosnado que se seguiu enviou um arrepio pela sala. Clara olhou entre o padre e o cachorro. Algo passou entre eles, um reconhecimento tácito, como se Toby soubesse algo sobre aquele homem que ninguém mais sabia. E de repente a tensão no ar tornou-se impossível de ignorar. Toby não estava apenas de luto, ele estava alertando. Naquela noite, Clara sentou-se sozinha na sala de estar de seu avô. A casa rangia com sons familiares. O zumbido da geladeira velha, o tic-tac do relógio que sempre estivera torto. A chuva batia suavemente nas janelas agora, mais fraca, mas constante. Toby estava aninhado a seus pés, olhos semicerrados, mas ainda alerta. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma foto antiga. Mostrava-a quando criança, sentada no colo de Tiago, Toby não mais que um filhote fofo em seus braços. O rosto severo de seu avô tinha o mais tênue indício de um sorriso. Clara sorriu tristemente, passando o polegar sobre a imagem. Ele nunca confiava facilmente. Ela sussurrou. Mas ele confiava em você, não é? Sua mente divagou para aqueles dias de verão. Tiago se levantando antes do amanhecer para alimentar as galinhas, tomando café na varanda enquanto Toby cochilava a seus pés. Ele não falava muito, mas quando o fazia, contava histórias de guerra, de traição, de erros que nunca conseguiu consertar. Toby sempre esteve ao seu lado. Ela se lembrou de uma tarde em particular. Um homem viera à casa, alto, bem vestido, impaciente, Padre Tomé. Clara espiara do corredor, observando enquanto a voz de Tiago se elevava. Algo sobre papéis, sobre o que é certo. Toby rosnara para o homem naquela ocasião também. Não por medo, por instinto. Naquela noite, Tiago dissera: alguns homens usam o nome de Deus como armadura, Clara. Mas a armadura pode esconder muitas coisas. Agora, anos depois, a lembrança se agarrava a ela como fumaça. Clara olhou para Toby. Você sabe de alguma coisa, ela sussurrou. O cachorro não se moveu. Apenas observava a janela, os olhos fixos. E pela primeira vez, desde o início do funeral, Clara sentiu profundamente em seu peito. Seu avô não tinha simplesmente morrido. Algo lhe fora tirado. Se este momento mexeu com você, se você já sentiu aquele laço silencioso com um animal que simplesmente sabia, deixe um like e conte pra gente nos comentários. Histórias como esta nos lembram que não estamos sozinhos e que algumas conexões falam mais alto do que palavras jamais poderiam. Na manhã seguinte, Clara entrou na loja de ferragens local, o tipo de lugar onde a fofoca viajava mais rápido que os recibos. Ela precisava de respostas e naquela cidade raramente vinham de registros oficiais. Bruno Magalhães estava atrás do balcão, limpando graxa das mãos. Um velho amigo de seu avô, ele ergueu os olhos, surpreso ao vê-la. Clara, disse ele, meneando a cabeça. Sinto muito por Tiago. Ele era um bom homem. Ela deu um pequeno sorriso. Obrigada, Bruno. Ele alguma vez mencionou algo estranho? Sobre o padre Tomé? Bruno hesitou, esfregando o pescoço. Estranho como? Não sei, disse ela, baixando a voz. Apenas tensão. Toby tem agido de forma esquisita. Ele latiu para o caixão.
Para o reverendo, os olhos de Bruno se estreitaram. Ele se inclinou. Seu avô veio me ver uma semana antes de morrer. Disse que precisava de ajuda para fazer cópias de uns documentos legais. Falou sobre mudar o testamento. A respiração de Clara falhou. Ele disse por quê. Bruno assentiu lentamente. Disse que Bastos o estava pressionando. Sobre terras, sobre uma doação para a igreja. Mas Tiago disse que não abriria mão do que era seu. O sino acima da porta tilintou. Outro cliente entrou e Bruno se endireitou rapidamente. Ele deslizou um pedaço de papel dobrado em direção a ela. Ele deixou isso comigo. Me disse para te entregar. Se algo parecesse errado, Clara o pegou, as mãos trêmulas. Lá fora, Toby esperava perto da caminhonete, os olhos fixos na igreja à distância. Algo estava errado. E agora, ela tinha provas de que seu avô também sabia disso. O funeral recomeçou naquela tarde. O céu havia limpado, mas o peso na capela era maior do que nunca. Clara sentou-se ao lado do caixão, o papel dobrado de Bruno guardado no fundo do bolso do casaco. Ela ainda não o abrira. Parte dela tinha medo, parte dela já sabia. O padre Tomé estava no altar mais uma vez, a voz mais firme desta vez. Reunimo-nos aqui para dar o último adeus a um homem de dignidade e pedimos ao Senhor que o receba em seu reino. 2 carregadores avançaram para selar o caixão. Foi quando Toby se levantou. Ele latiu, uma vez seco e alto. Depois de novo, e de novo. Ele avançou, colocando as patas dianteiras na borda do caixão, as garras arranhando a madeira. A sala explodiu em murmúrios e arfares. "Tirem esse cachorro daqui!" Bastos gritou, descendo do púlpito, o rosto afogueado, mas Toby não recuou. Rosnou mais alto, arreganhando os dentes, posicionando-se entre o caixão e o padre, como um soldado guardando um segredo. "Pare com isso!" alguém gritou. Clara também se levantou. "Não toque nele!" No caos, algo escorregou da batina de Bastos, uma pequena chave manchada. Ela caiu no chão de pedra com um ruído metálico. Todos ficaram em silêncio. Clara se abaixou e a pegou lentamente. Seus olhos se arregalaram. Era velha, gasta, e inconfundivelmente da escrivaninha de seu avô, trancada desde o dia em que ele morreu. Os olhos de Bastos faiscaram para a chave. Apenas por um segundo. Foi o suficiente. Clara olhou para ele, depois para Toby, que arfava observando o padre como um falcão. Ele não estava apenas latindo, ele tentava lhes dizer algo o tempo todo. E agora, eles não tinham escolha, a não ser ouvir. Clara não esperou. Com a chave cerrada na mão e Toby ao seu lado, ela deixou a capela e caminhou direto para a casa de seu avô. Seu pulso acelerou enquanto se aproximava da porta do escritório. Aquela que Tiago sempre mantinha trancada. Aquela que ele lhe dissera para nunca abrir, a menos que algo estivesse errado. Ela deslizou a chave na fechadura. Girou com um clique suave. Lá dentro, o cômodo estava exatamente como ele o deixara. Prateleiras empoeiradas, papéis empilhados organizadamente e um velho arquivo de metal no canto. Toby farejou o ar. Depois caminhou diretamente para a gaveta de baixo e sentou-se. Clara seguiu seu exemplo, abrindo-a com as mãos trêmulas. Dentro, um envelope pardo, lacrado, com o nome dela rabiscado na frente. Ela o rasgou. Havia vários documentos. Um testamento revisado, não assinado, mas datado de apenas 2 dias antes de sua morte. Uma carta na caligrafia firme de seu avô explicava tudo. Ele flagrara o padre Tomé alterando os registros financeiros da igreja. Doações destinadas à comunidade haviam sumido. Tiago o confrontara e ameaçara expor tudo. Bastos implorou para que ele ficasse em silêncio, para proteger a imagem da igreja. Tiago recusou. As últimas linhas da carta congelaram a respiração de Clara. "Se algo me acontecer, Clara, saiba disto. Eu nunca caí. Eu nunca escorreguei. Fui empurrado. E se o Toby reagir, é porque ele se lembra de quem estava lá." Ela apertou as páginas contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Toby cutucou sua mão gentilmente, como se dissesse:
Agora você sabe. De volta à capela, o padre Tomé continuava a cerimônia, sem saber que seu tempo de fingimento estava chegando ao fim. A verdade enterrada com Tiago havia lutado para vir à tona, e tinha 4 patas, olhos argutos e um latido que ninguém podia ignorar. Mais tarde naquela noite, Clara retornou à capela, desta vez com um envelope na mão. As orações finais haviam terminado e os convidados começavam a sair. Mas ela não esperou por um momento de silêncio. Caminhou direto para a frente até o padre Tomé e estendeu os papéis. Você mentiu, disse ela, alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Você o roubou, você o ameaçou e achou que ninguém jamais saberia. O rosto do padre perdeu a cor. Clara, Ela ergueu a carta. Ele escreveu tudo. Ele deixou tudo. E o Toby se lembrou. Suspiros ecoaram. A multidão se agitou. Alguém deu um passo à frente. Bruno Magalhães. Eu posso confirmar isso, disse ele. Tiago me trouxe esses papéis na semana antes de morrer. Me disse para guardá-los em segurança. Bastos gaguejou, os olhos dardejando, procurando uma fuga que não existia. Alguém chamou o delegado. Em minutos a capela não parecia mais um lugar de luto, mas de acerto de contas. Clara não assistiu enquanto levavam Bastos. Sentou-se nos degraus do lado de fora, os braços envolvendo Toby. O sol começara a romper entre as nuvens. Uma luz dourada se espalhava pelo gramado do cemitério, onde Tiago finalmente seria enterrado. De verdade desta vez, sem mentiras pairando sobre seu túmulo. Toby descansou a cabeça no colo de Clara, os olhos se fechando, como se seu trabalho estivesse feito. Ele fora dispensado, silenciado, até temido. Mas no final foi sua voz, seu rosnado, seu latido, sua lealdade, que descobriu a verdade, sem medalhas, sem aplausos, apenas justiça silenciosa, e um laço entre homem e cachorro que a morte não pôde quebrar. Alguns dizem que animais não falam, mas Toby falou, alto, claramente, e com uma lealdade que superou mentiras e silêncio. Em uma cidade que tentou enterrar a verdade, foi um cachorro que se recusou a deixá-la morrer. Tiago Medeiros pode ter deixado este mundo, mas sua voz viveu na única criatura que o amou incondicionalmente. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que acredita que toda alma tem um propósito. E conte pra gente nos comentários. Por que você acha que o Toby nunca parou de latir?